Boa noite a todos, amém? Cumprimento a todos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão aqui conosco também nessa noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos ao Senhor e agora nós vamos ouvir Tua palavra, né, nessa noite. Bem, você deve ter visto na chamada para o culto, né? Pega a sua Bíblia, abra ela lá em Gálatas, capítulo 1, versículo do 11. Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 17. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 17, diz bem assim, vamos ler? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu o anuncie entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, de imediato, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Amém? Carta de Paulo aos Gálatas, né? E o tema o tema dessa noite, que eu sugiro com a igreja, é a origem do evangelho de Paulo, né? Esse é o tema. E primeira coisa que nós aprendemos, né, sobre a origem do evangelho, né, de Paulo, é que essa origem é uma origem divina, ela está no próprio Cristo, né? O evangelho de Paulo, a justificação pela fé, o ensino das boas novas, em que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu, entregou a sua vida para salvar, não tem origem em atos humanos. Ele não tem origem nas tradições, como Paulo bem combate aqui na sua carta aos Gálatas, mas ela tem origem no próprio Cristo. O principal problema que estava existindo na igreja da Galácia é a invasão de agitadores, como nós vemos no capítulo 5 de Gálatas, versículo 12. Quanto esses, os que perturbam, quem dera que se castrassem. Ou no versículo 7 diz bem assim, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo, né? Então havia esse problema, que questionava o evangelho de Paulo, né? Que até mesmo o seu apostolado, e com isso, alguns gálatas, eles estavam se rendendo aos ensinos desses agitadores, como nós vemos lá no versículo 6. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, da graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. No capítulo 3, versículo 1, vai dizer bem assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, o problema que estava existindo ali na igreja era muito provavelmente um evangelho misturado com o judaísmo, né? Com esse ataque, Paulo procura exortar a igreja a permanecer no evangelho que foi pregado a eles. Paulo sabe
que o evangelho que ele pregou não tem origem em obras humanas. No verso 6, ele se admira, né, como nós acabamos de ler, ele se admira em saber que esses irmãos estão abandonando o evangelho por um outro evangelho. Dos versos 6 ao verso 10, vemos um Paulo consternado, né, pela situação em que a igreja que ele havia pregado se encontrava. Que estava seguindo um evangelho que não era o que ele tinha pregado aos Gálatas, como nós vemos no verso 7. Então, o que acontecia com a igreja era isso. Eles estavam abandonando o evangelho de Cristo por esse evangelho mesclado, né? Esse evangelho que nós vemos que era um evangelho pervertido. Não era o evangelho genuíno, mas era um evangelho pervertido. No verso 11, Paulo prossegue mostrando que o evangelho que ele proclama é o único digno e tem a sua origem no divino, tem origem em Cristo. E não chegou a ele por instrução humana. Assim como os apóstolos aprenderam do próprio Cristo durante os 3 anos que eles conviveram com Cristo, Paulo também aprendeu do nosso Senhor. Seu apostolado também tem origem no Senhor Jesus. Como nós vemos no versículo 1, quando ele vai saudar a igreja, dizendo assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus, por Deus e Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Então, Paulo, ele tinha uma preocupação, e provavelmente esses judaizantes cristãos, que estavam inserindo-se ali naquela igreja, estavam pervertendo o evangelho a qual Paulo tinha pregado. Paulo deixa claro que o evangelho que ele anunciou a essa igreja não tem origem humana. Mas o que seria essa origem humana a qual Paulo está querendo dizer? A leitura dos versos 6 e 10, o que nos parece é que essa origem humana, ou a origem humana desse evangelho pervertido, parecia ser uma mistura do judaísmo com o cristianismo. Mas na onde Paulo aprendeu esse evangelho? Sabemos que Paulo não esteve com os apóstolos quando o Senhor esteve na terra. Então, no versículo 11, ele vai dizer assim, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não tem origem humana. Né? Não foi originado, né, em tradições humanas. Não foi originado de uma narrativa humana que foi passada de pai para filho, de mestre para aluno, mas ele tem a sua origem no próprio Cristo, no divino. Né? Mas aonde ele havia aprendido esse evangelho? Se não pelos apóstolos, aonde, né, Paulo podia ter aprendido esse evangelho? Apenas os apóstolos podiam dizer, né, que o evangelho que eles haviam aprendido tinha sua origem no divino, porque eles aprenderam do próprio Cristo. Aonde foi a origem do seu evangelho? Podemos imaginar que ele deve ter aprendido um pouco desse evangelho enquanto ele estava interrogando aqueles a quem ele capturava, né, para interrogar. Quando ele estava vendo Estevão, os apóstolos nas sinagogas, os discípulos que ele perseguia, ou muito provavelmente até o próprio Cristo, né, que ele ouvia a fama de Cristo, pregando, né, no seu ministério terreno, quando ele era moço. No verso 15, Paulo diz bem assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. Paulo diz que o seu chamado como pregador tem origem no Senhor, que o separou para pregar esse evangelho precioso. Paulo deixa claro aos seus leitores que a mensagem do evangelho que ele prega não tem origem humana. Mas afinal, qual é a sua origem? No verso 12 ele diz, não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo deixa claro que a origem da sua mensagem, a justificação pela fé, não tem origem nas tradições,
mas ela tem origem no próprio Cristo. Assim como os apóstolos receberam de Cristo a mensagem do Evangelho, né? Que a principal qualidade do apóstolo é essa, ter acompanhado Cristo no seu ministério terreno, ter visto as obras de Cristo, ter aprendido de Cristo. Mas Paulo, ele mesmo reconhece que ele não foi daqueles dos primeiros, né? Mas ele foi depois, né? Não foi aquele que surgiu, né? No versículo 17 ele vai falar assim, ó: tão pouco subi para Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, né? Paulo não está querendo tirar o apostolado dele, mas ele está falando, esses foram antes de mim, eu fui depois. Por quê? Pelo chamado de Cristo Jesus. Como, pois, Paulo pode dizer que recebeu esse evangelho de Cristo? Não é homem algum. O perseguidor rejeitou sem exame o fato de Cristo ter surgido da tumba e sua ascensão aos céus. No tocante aos outros fatos e eventos dos quais tomou conhecimento, ele não conseguia ver neles o verdadeiro significado. Apesar de Paulo ver, né, ouvir tudo aquilo que Jesus havia feito, através da vida dos apóstolos, apesar de Paulo ouvir de tudo aquilo que Cristo tinha feito, né, esse Jesus simplesmente nasceu. São questões que provavelmente seriam levantadas. Jesus nasceu ou ele veio dos céus? Seu nascimento foi uma mera coincidência ou teria nascido com um propósito? Era meramente humano ou divino? Ele seria um perigo para a verdadeira religião judaica ou uma grande bênção? Era ele um instrumento de Satanás ou filho de Deus? Sua vida, a morte foram meras névoas, longo e se esvazia? Então são questões que eram levantadas, mas isso mudou quando Cristo chamou a vida de Paulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Foi somente então que todos aqueles questionamentos, todas aquelas perguntas, todas aquelas dúvidas, toda a tradição caiu por terra. Então Paulo foi curado pelo Senhor Jesus. Foi somente então que tudo mudou. Foi aqui, próximo de Damasco, que se realizou, em princípio, essa radical mudança. E Paulo então recebeu o seu evangelho. Agora contemplava Cristo como verdadeiramente ressurreto e exaltado, cheio de majestade e poder, mas também cheio de amor incompreensível, um amor tão maravilhoso, que buscara e achara esse cruel inimigo e o tornou agora, enfim, um filho, um salvo. Então, Saulo não apenas era alguém que tinha ouvido de Cristo, mas ele experimentou. Claro que é impossível você ouvir e não experimentar, né? Mas Paulo ouviu e experimentou o amor do nosso Senhor. Agora ele via Cristo como vencedor. Ele não via mais Cristo como um rebelde. Ele não via Cristo como um homem que morreu e não tem validade alguma, como um perigo para a religião judaica, mas ele via em Cristo toda a solução da sua vida. Jesus é o divisor de água da vida de Saulo, da vida de Paulo. Irmãos, também Cristo precisa ser o divisor de água da nossa vida. E eu pergunto para você nessa noite, Cristo tem sido o divisor de água da sua vida? Cristo, ele tem sido, antes quando eu não conhecia Jesus, eu era assim, mas agora que eu conheço a Cristo, eu sou assim. Eu ando em sua vontade, eu ando conforme o seu querer. E é assim que Paulo enxergava em Cristo. Todo aquele mérito judaico, né, como ele diz lá em Filipenses, não tem valor algum comparado
ao conhecimento que ele tem de Cristo Jesus. Porque Cristo é o fim de todas as coisas na vida de Paulo. Quando Paulo está a caminho de ser morto, Paulo vê a sua vida como cristão, uma batalha. Paulo vê a sua vida como crente, lucro, como viver para morrer por Cristo, e a morte como algo de lucro, porque é algo que ele sabia que ele estaria com o Senhor. Paulo experimentou os braços do Senhor, porque Paulo viu, irmãos, Paulo sabia o que ele havia feito. No versículo 13, ele vai dizer assim, ó, ouviram a qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Esse é o Paulo antes de Cristo Jesus, um blasfêmio, que queria acabar com o evangelho, mas ora quem diz, aquele que queria acabar com o evangelho, se tornou aquele grande precursor do evangelho, levando o evangelho por toda Roma, levando o evangelho do Senhor até os confins da terra, levando o evangelho do Senhor até a Europa, e da Europa se espalhando para todo o restante do mundo, e hoje chegando até nós. Por quê? Porque o evangelho não tem origem humana. Olha só para você ver, irmãos, quando os apóstolos foram presos, né, e eles não sabiam, os fariseus não sabiam o que fariam com esses apóstolos, né? Quando eles estavam diante do sinédrio, eles não sabiam o que fazer com os apóstolos. O que foi feito, né? Quando eles estavam, Gamaliel chega diante do sinédrio e fala assim, olha, deixa eles, porque se aquilo que eles fazem for de Deus, como que nós vamos lutar contra Deus? Mas se não for de Deus, logo vai se acabar. Logo vai se extinguir. Mas hoje, 2000 anos depois, o evangelho, a palavra de Deus sobrevive. Irmãos, se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos conhecer inúmeras religiões que hoje já não existem mais. Por quê? Apenas o evangelho é verdadeiro. Apenas o evangelho é quem salva. Olha só para você, pega a sua Bíblia, abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. Olha só para você ver. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados por um momento. Então lhe disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. Há cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram, acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, e liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E nós vemos isso hoje, irmãos. Tentam lutar contra Deus, mas não podem vencer o Deus Todo-Poderoso. E Paulo era o embaixador desse evangelho, e por isso Deus o levantou. Paulo reconhecia, Paulo sabia que o seu chamado era algo divino. No versículo 5 ele vai dizer assim, ó, mas Deus me separou desde o ventre materno
e me chamou por sua graça quando lhe agradou. De modo que essa experiência no caminho de Damasco derramou abundante luz sobre todas as informações que Paulo já possuía. A negação veemente transformou-se em confissão. Mero conhecimento exterior, indefinido, em maravilhosa discernimento. Então, todo aquele conhecimento que ele tinha, toda aquela tradição que ele tinha, e todo aquele conhecimento da Bíblia, da Torá, né, da lei, ele começou a enxergar Cristo. Então, por isso Paulo diz que o seu evangelho ele tem origem em Cristo Jesus. A sua origem é divina, porque apenas Deus poderia fazer essa obra na sua vida. A próxima lição que nós aprendemos nessa noite é que na ação de Deus, a origem do evangelho de Paulo, ela tem na ação de Deus na sua vida. Nós vemos isso no versículo 13 ao 17. Depois de falar sobre a origem do evangelho que ele estava pregando, agora ele vai mencionar 3 períodos da sua vida, a fim de mostrar, por meio desses 3 eventos, que o seu evangelho não fora por nenhum agente humana, senão que recebeu como presente do próprio Deus. No verso 13 diz bem assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Muito provavelmente, irmãos, os gálatas ouviram do próprio Paulo e de outros sobre a forma como ele conduzira a sua vida antes de Cristo Jesus. Ainda no verso 13, Paulo descreve como um destruidor da igreja. Olha só para você ver. Na parte B, com violência, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo se descrevia antes de Cristo como aquele que queria destruir a igreja do Senhor. Paulo não nos dá detalhes da sua vida antes de Cristo, mas ela se resume como um destruidor da igreja. Vejamos lá em Atos, capítulo 8, versículo 1. Naquela ocasião, descadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. No versículo 3. Saulo, por sua vez, vastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quando Estevão foi apedrejado, quando Paulo consentia, Saulo consentia com a morte dele. No versículo 60 do capítulo 7, então caiu de joelhos, bradou, Senhor, não consideres culpados este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Olha só para você ver, o capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ia e respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então olha só para você ver. E esse era Paulo. No capítulo 22, versículo 4 e 5, vai dizer bem assim, perseguiu os seguidores desde o caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como não podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para os irmãos em Damasco, e foi até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Então esse é o passado de Paulo, o passado de um homem que queria destruir a igreja de Cristo.
Isso nos mostra a violência que Paulo perseguia a igreja do Senhor. Ainda no verso 13, vai dizer bem assim, né, como nós já lemos, vemos que Paulo era um extremista religioso. No verso 14, vemos que ele era um fanático religioso. E que tinha a lei enterrada nas tradições humanas, na qual Paulo chama a tradição dos meus antepassados. Não era um judaísmo como o do Antigo Testamento. Paulo era um destaque no meio dos seus irmãos, né? Como nós vemos no versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Paulo era um judeu genuíno, como nós vemos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 3 e 6. Paulo tinha grande zelo pelas tradições dos seus pais. Porque esse era o motivo que levava ele a perseguir a igreja de Cristo. A tradição que na mente de Paulo, que aqueles discípulos, aqueles cristãos estavam quebrando. Paulo foi educado para ser um rabino. Foi criado aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos seus antepassados. Viveu como um fariseu, de acordo com a seita mais severa da sua religião. Percorria em grande desenvoltura o corredor do saber teológico. A tradição dos pais era mais do que a lei escrita. Incluía também, sobretudo, o corpo do ensino oral, que era completar a lei escrita, a qual ele se alegrava dentro do judaísmo com igual autoridade. Paulo conhecia com profundidade tanto a lei escrita como a lei oral. Ou seja, aquele acervo de milhares de regulamentos que interferiam profundamente no cotidiano do povo de Deus, Paulo era conhecedor. Então esse é o passado de Paulo. Então Paulo vai tratar, né, ele vai demonstrar a eficácia do evangelho, né, a eficácia, né, do evangelho que ele pregou através da sua vida, da ação de Deus na sua vida, quanto Deus tirou aquilo que ele era, né, no seu passado, e agora nós vamos ver o que? No seu presente. No versículo 15 e 16, ele vai dizer assim, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar ao seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Depois de falar sobre o seu passado, Paulo passa agora a falar do presente e contar como foi a sua conversão. Ele destaca que a sua conversão não teve influência alguma de judeu, assim como a sua vida sendo um fariseu teve influência de homens, mas a sua vida como cristão, como um homem de Deus, foi um milagre do Senhor na sua vida. Paulo mostra aos seus leitores que a sua conversão foi uma eleição divina. Não foi Paulo quem escolheu Deus, mas Deus é quem havia escolhido. A eleição divina, irmãos, não é meritória, pois quando Deus chamou Paulo, Paulo era um homem blasfêmio. A eleição divina é incondicional, como Deus conheceu Jeremias antes que fosse formado no ventre de sua mãe, e consagrou e o constituiu como profeta antes de sair da sua mãe, como nós vemos lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Assim também Deus escolheu antes do seu nascimento, verso 15, Paulo foi chamado, feito antes que o apóstolo pudesse pensar por si mesmo. E isso deve comprovar que o seu evangelho não era da sua própria fabricação, mas era uma fabricação de Deus na eternidade. Deus separou Paulo, não apenas para a salvação, mas também com um propósito especial, irmãos, que ele fosse um instrumento a levar essa salvação aos gentios.
A eleição é incondicional e a graça é irresistível. Deus chama e chama eficazmente. O mesmo Deus que escolhe também é o Deus que chama. E quando Ele chama, a sua voz é irresistível. Nós somos chamados para ser salvos, mas nós somos chamados também para pregar o Evangelho, para falar as boas novas de Cristo Jesus àqueles que perecem. E não é sair gritando pela rua que Jesus te ama, mas é chegar, arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado, porque você tem alguém que advoga por você, e essa pessoa está na pessoa de Cristo Jesus. O mesmo Deus que escolhe também é aquele que chama. E quando Ele chama, a sua voz é irresistível. De acordo com Calvino, Paulo quis mostrar que o seu chamado dependia da eleição secreta de Deus. E que ele fora ordenado apóstolo não por esforço próprio, porque se preparar para desempenhar esse nobre ofício, ou porque Deus o considerara digno de perfazê-lo. Sim, porque antes mesmo de nascer, já havia sido separado pelo desígnio secreto de Deus. John Stott destaca que Paulo não merecia misericórdia, nem pedir essa misericórdia de Deus, mas a misericórdia foi ao seu encontro, e a graça o chamou. Paulo foi separado para uma obra que é levar o Evangelho, mas Paulo, ele amou cada segundo da sua vida como crente. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos, a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus, muitas vezes não amando ser crentes, muitas vezes não desejando arduamente ser crente. No início do verso 16, dizem assim, revelar o seu filho a mim, para que eu o anuncie entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Nós vemos que o propósito imediato dessa separação, a vocação, era, segundo aqui é a declaração, revelar o seu filho em mim. Revelar, isto é, remover as escamas dos olhos espirituais do meu coração. E assim, como as escamas foram removidas dos seus olhos físicos, quando ele se converte. Além do mais, Paulo não diz Jesus ou Cristo Jesus, mas o seu Filho. Pois Deus queria que ele visse que esse Jesus, a quem ele estava perseguindo, nas pessoas dos seus discípulos, dos cristãos, era realmente o unigênito Filho de Deus. E participe da própria essência de Deus, mesmo sendo ele Deus. Assim, as palavras revelar o seu filho a mim significam muito mais do que um simples meio intelecto. A frase faz referência à graça iluminadora, aquilo que é revelado, que ao mesmo tempo é transformadora. Quanto mais Paulo percebia que era filho de Deus, que ele estava perseguindo, e que apesar disso, esse filho tivera misericórdia dele, e que em seu infinito e termo amor o buscara, freando o seu curso e transformando em um ardente embaixador da misericórdia e da graça, tanto mais ele amava e adorava a Cristo. E quanto mais o adorava, tanto mais a sua própria mente, a disposição interna era modelada à semelhança do seu Salvador. Como nós vemos lá em Filipenses. Vamos abrir Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2:5.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era igual e deveria apegar-se. É assim que o Filho de Deus foi revelado em Paulo. Ora, assim como a separação e a vocação tinha como propósito revelar seu Filho em mim, assim também por essa revelação, a imagem de Cristo foi gravada no próprio coração de Paulo, tendo como seu propósito que eu pudesse pregar o seu evangelho entre os gentios. Literalmente, para que eu proclamasse como as boas novas entre os gentios. O propósito de Deus era revelar o seu Filho Jesus a Paulo. Por intermédio de Paulo, o apóstolo deveria conhecer o Filho de Deus e torná-lo conhecido não apenas aos judeus, mas também, sobretudo, aos gentios. Na parte B do versículo 16, ele vai dizer assim, ó: não consultei pessoa alguma. Ele expressamente menciona os apóstolos para realçar a vocação divina da forma mais indeleável possível. Portanto, ele descansa somente na autoridade de Deus e nada mais pretendia senão desempenhar um ofício de ser um pregador do evangelho. No verso 17, ele explica e amplifica a sua afirmação anterior, como dizer: eu não queria o endosso de homem algum, nem mesmo dos apóstolos. Olha só para você ver no versículo 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então olha só para você ver, Paulo tem a intenção de mostrar para esses Gálatas: olha, irmãos, esse evangelho, mesmo quando eu me converti, eu não consultei ninguém. Tampouco eu fui a Jerusalém para ver aqueles que eram considerados colunas. Seu argumento é lógico. Depois da sua conversão, ele não consulta ninguém acerca das doutrinas do cristianismo. Nem mesmo subiu a Jerusalém para receber dos apóstolos autorização para pregar. Seu apostolado, a sua comissão, comissionado, lhe foram dados por revelação direta de Jesus. Paulo passou cerca de 3 anos na Arábia, fazendo um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Ali Paulo teve comunhão com Deus em vez de comunicação com os homens. Porque Jesus passara 3 anos treinando seus apóstolos, agora investe 3 anos em Paulo, como um apóstolo chamado fora do tempo. Nesse período, Paulo releu o Antigo Testamento e descobriu que aquele mesmo Jesus que outrora ele perseguira era de fato o Messias. O ensino detalhado de Paulo em Damasco, provando que Jesus é o Cristo. Paulo foi a Damasco e dando esclarecimentos de quem era Cristo. Provavelmente aconteceu depois da sua estada na Arábia. Paulo bufava como fera selvagem quando foi a Damasco. O propósito da sua ida a Damasco era, caso achasse alguém do caminho, fosse homens ou mulheres, eles levaria para Jerusalém. A comunidade cristã de Damasco conhecia a fama de Paulo como perseguidor. Ele era um touro feroz, indomável, que recalcitrava contra os aguilhões. Mas de repente, o domador de touros, bravo, jogou esse valente perseguidor ao chão e bradou-lhe no seu ouvido: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O touro bravo, Paulo estava caído, vencido, subjugado. Logo após ter sido curado, batizado, revestido com o Espírito Santo, Paulo passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus,
Como nós vemos lá em Atos 9, 10, 9 e 20. Olha só para você ver. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então esse é o Paulo. Em seguida ele foi à Arábia, onde passou 3 anos recebendo revelação de Cristo Jesus. Depois disso voltou outra vez para Damasco e agora não apenas afirmava que Jesus é o Filho de Deus, mas demonstrava e provava detalhadamente e exaustivamente, meticulosamente, que Cristo é o Messias. Olha só para você ver no versículo 22. Todavia, Atos dos Apóstolos 10, 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então esse é o Paulo. Paulo voltou para Damasco para testemunhar sobre Jesus. O maior perseguidor do cristianismo fora convertido. Logo após ter sido curado, batizado e revestido do Espírito Santo, Paulo passou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. E agora ele não apenas afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas ele demonstra que Jesus é o Filho de Deus. Nos primeiros 3 anos, depois dessa conversão, tempo em que recebeu o conteúdo da doutrina, que passou a ensinar, ele não tivera contato com nenhum mestre humano, nem mesmo com aqueles que já eram apóstolos antes dele. Portanto, seus críticos, que contradiziam seu evangelho, eram de segunda mão e não passavam de homens falaciadores, homens que mentiam e enganavam. Irmãos, e talvez o fato de nós sabermos que esse evangelho foi preservado pela vida de Paulo. E isso, irmãos, nos dá uma segurança. Isso nos enche de alegria, porque Deus preservou o seu evangelho através do apóstolo Paulo. E esse mesmo apóstolo pregou esse evangelho com toda a excelência aos confins do mundo. E hoje os seus escritos nos ensinam um caminho que nós devemos andar. E hoje os seus escritos nos demonstram que nós devemos andar em conformidade com a palavra do Senhor Deus. Irmãos, para nós encerrarmos, eu queria que nós viéssemos meditar sobre quão Deus é gracioso e quão Deus é grandioso em preservar o seu evangelho através dos seus escolhidos. E pela sua graça e pela sua misericórdia, nessa noite nós podemos aprender com a sua palavra que Deus preserva a sua palavra até o último dia. Irmãos, o fato de nós sabermos que o evangelho que Paulo pregou é genuíno nos enche de esperança. Porque nós sabemos em que nós temos crido. Que nessa noite nós possamos orar a Deus. Que durante a semana nós também possamos nos lembrar dessa graça maravilhosa que nos salvou. Dessa grandiosa graça que chegou até nós, não por mãos humanas, mas que foi mantida pela ação maravilhosa do Deus vivo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar neste momento. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça, ó Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós experimentamos o cuidado do Senhor com o teu evangelho. E como o Senhor preservou o teu servo, que preservou, Pai, a tua palavra. E isso, Deus, nos é uma segurança. Porque tantos outros, ó Deus, pereceram. Tantas outras ideias pereceram.
mas o Senhor nunca perecerá. O seu evangelho, a sua palavra é eterna, Pai. E, Senhor Deus, que nesse dia nós possamos, ó Deus, nos lembrarmos arduamente do quão grandioso e magnífico, Deus, é a tua palavra. Senhor, abençoa, Deus, a vida de cada irmão. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, neste dia. Nós oramos a ti e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém, Senhor.